E a gente recebe aqui nos nossos estúdios a Isabel Mendes, assessora técnica do Núcleo Econômico da CNA. Isabel, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui aos nossos estúdios. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite para falar desse importante resultado e contribuição do setor agropecuário para o PIB brasileiro. É verdade. E aí eu te pergunto, como é que a CNA avalia esse crescimento de 15,1% do PIB da agropecuária em 2023? Espetacular. Essa é a nossa avaliação, né? Esse crescimento aí de 15%, na verdade, ele mostra o potencial e a força do setor agropecuário para a economia nacional. E a gente tem que lembrar que, na verdade, a gente tem um efeito multiplicador muito forte, né, em toda a cadeia. A gente tem sobre a indústria de insumos, sobre a indústria de processamentos, serviços financeiros, parte de transporte, de logística. Então, na verdade, essa contribuição certamente é maior do que esses 15%. Mas é, sem dúvida nenhuma, espetacular. E qual é a explicação dessa alta de mais de 15% do setor agro? Bom, duas explicações: clima e investimento. De fato, a gente teve ali em 2022 um clima bem desfavorável, né? Assim, a gente teve uma quebra de safra, inclusive, bastante seca. E aí a gente teve em 2023 um clima muito favorável, e isso fez com que a gente tivesse ali uma produção, principalmente na safra de grãos, recorde, né? A gente teve ali, segundo a Conab, safra 22-23, 320 milhões de toneladas, né? E aí com um aumento expressivo da parte de soja e da parte de milho. Bom, mas para além disso, a gente também tem a questão do pacote tecnológico, do investimento do produtor, que foi muito forte. Então, toda a parte de renovação de máquinas, equipamentos, implementos, genética, vacina, e a gente fala sempre também da questão do treinamento do pessoal. E aí a gente chama atenção para o trabalho que é feito pelo Senar e Faculdade CNA, porque produtividade é mão de obra, né? Então, esse treinamento que a gente tem, essa qualificação da mão de obra, também foi responsável por esse resultado. Em contrapartida, a gente sabe que o setor também teve aí, né, Isabel, um papel importante, fundamental no mercado internacional, não é isso? Sem dúvida nenhuma. A gente teve, e aí a gente pode dizer isso olhando para o número das exportações, né? A gente teve um crescimento aí acima de 9% das exportações em 2023, basicamente produtos agropecuários e a parte também de extrativa mineral, né? Minério de ferro, petróleo, mas sem dúvida nenhuma, participação importantíssima dos produtos agropecuários, e a gente lembra que somos o terceiro maior exportador agropecuário do mundo, né? E a gente exporta para mais de 200 países, diversas coisas: soja, café, laranja, açúcar. Então, mais uma vez, esse papel importantíssimo aí no mercado internacional. Isabel, além dos avanços tecnológicos, além dos investimentos por parte dos produtores, a gente sabe que o setor depende muito do clima. Qual é a expectativa da CNA para 2024? Pois é. Nesse sentido, a gente tem uma expectativa preocupante, né? Porque a gente, desde o final do ano passado, início desse ano, a gente está vendo aí a questão justamente do clima não muito favorável, né? Essas adversidades climáticas. Nesse primeiro semestre, a gente tem aí o El Niño impactando muito a produção, principalmente de soja e milho. E no segundo semestre também a gente tem aí a questão, muito provavelmente, da Laninha também impactando outras culturas, né? E a gente sabe que, para além do clima, somos um setor muito resiliente, muito produtivo, mas a gente tem questões, por exemplo, de pragas, né, questões sanitárias e a própria volatilidade de preços. Então, a gente tem essa preocupação, e aí a gente aproveita aqui para chamar a atenção das políticas públicas que são aí voltadas para o nosso setor, como crédito rural, alongamento de financiamento, seguro rural, preços mínimos, que são importantíssimos, né, para garantir a sustentabilidade do setor. Então, se a gente olha, de fato, o resultado que a gente teve, a base de comparação extremamente elevada em 2023, com esse crescimento de 15%, uma produção recorde, e levando em consideração as adversidades climáticas, o que a gente estima é que a gente tenha em 2024 uma queda de cerca de 0,7% do PIB da agropecuária. Soja e milho, podemos dizer que foram os grandes destaques para esse crescimento. E as outras culturas, no caso do trigo, da laranja? Bom, de fato, se a gente olha para os resultados que a gente teve do PIB em 2023, a gente vai ver que o resultado, o crescimento, ele ficou concentrado no primeiro semestre do ano, tanto do PIB da agropecuária quanto do PIB Brasil, porque justamente a agropecuária puxou, né, o crescimento do PIB nacional. E ele foi justamente porque é ali que se concentra a produção de soja e milho, né? Segundo semestre, a gente teve questões como excesso de chuva ou déficit
hídrico, a depender da região que a gente esteja falando. E aí, de fato, algumas culturas, como o trigo, a laranja, o arroz, acabaram sofrendo. E aí, em termos de produção, a gente teve uma produção menor do que houve em 2000, na comparação com 2022. Mas a gente espera, para 2024, uma recuperação dessas culturas. A gente deve ter aí uma produtividade e uma produção maior. Ou seja, expectativa de dias melhores. Sim, sem dúvida. Isabel Mendes, assessora técnica do Núcleo Econômico aqui da CNA, quero mais uma vez agradecer sua participação aqui conosco. Bruno, eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição.